Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 26 de maio de 2024. Graças ao Altíssimo estamos aqui, irmãos, vivos, é isso? Em meditação, oração, né? Caminhando em direção a Jerusalém Celestial, lutando contra os nossos inimigos, né? Que são as hostes espirituais da maldade. Graças a Deus. Amém. Aí, irmãos, hoje é domingo, né? O primeiro dia da semana, né? Ontem, que era o sábado, andei lembrando os irmãos aí acerca do socorro, né? Aos irmãos que estão aí desempregados, sem poderem trabalhar também, né? E a resposta foi muito boa, né? Os irmãos ouviram, a maioria, né? Viram, ouviram e socorreram os irmãos, né? Graças a Deus. Em cumprimento àquilo que o Paulo disse lá, né? Paulo ele disse o seguinte, ó, no primeiro dia da semana, no caso é o domingo, né? Primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda-feira. No primeiro dia da semana, cada um separe, né, aquilo que ele deu vontade, né? Aquilo que foi possível, né? Aquilo que foi segundo a sua prosperidade. Separe para que exatamente o irmão que tiver em necessidade possa ser socorrido, né? O seu alimento, né? Nas suas necessidades vitais, né? Graças a Deus, os irmãos atenderam, os irmãos foram atendidos como sempre estão sendo atendidos, né? E amém, graças a Deus. Vamos continuar aqui com os nossos vídeos, né, irmãos? Nós estamos falando aqui dos livros sagrados, falamos aí dos livros sagrados lá da Jerusalém Celestial, estamos falando aqui dos livros sagrados aqui na Terra, né? Que estão reunidos na Bíblia, né? Conhecemos como Bíblia, como as Escrituras, né? Estão aí contidos, né? Os livros do Velho Testamento, do Novo, né? Livros de ensinos, né? Livros proféticos. Então nós estamos falando sobre eles aí e sobre as ordens e os mandamentos, né? Que o Deus de Israel deu àqueles homens que foram, né, escolhidos para revelarem aos outros homens, né, as suas virtudes, né, as virtudes do Criador, do seu Filho, né, e também as suas obras, né. E por último, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que confirmou tudo aquilo que estava escrito e que ainda ia ser escrito. Confirmou tudo, conforme nós estamos vendo aí, todo o tempo, né, lendo aí as Escrituras, né. Aí nós vamos ler outros textos aqui. Por exemplo, aqui no Apocalipse 14, 13, está escrito o quê? Ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Olha aí, o João aqui, né, descrevendo as suas visões, né? E aí ele ouviu uma voz do céu que disse isso para ele, mandou ele escrever, né? Essas coisas maravilhosas aqui, né? Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Amém, né, irmão? Graças a Deus. Aí nós vamos aqui para o 21:15, né? Ou melhor, 21:5, desculpa.
É, o 21:5 está escrito que e o que estava sentado sobre o trono, olha aí, quem é que estava sentado sobre o trono? O Pai, né? O Altíssimo. Era ele que estava sentado sobre o trono. O que ele disse? Eis que faço novas todas as coisas. Né? Depois que houver o juízo final, né? Ele vai criar novos céus e nova terra, né? É isso? Nova criação, para mostrar a todas as criaturas como foi que ele criou o primeiro céu e a primeira terra. Então, o que estava sentado sobre o trono disse, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha aí, irmãos. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso é que a igreja crê em tudo que está escrito, né? E segue, né? E amém, se esforça para isso, né? E procura identificar, né, os ventos de doutrina, as teorias, as filosofias e as teologias que são contrárias a essas palavras fiéis e verdadeiras. E combate, né? Combate essas ideias, né? Essas palavras que são contrárias à sã doutrina, porque não são palavras vindas do trono da majestade. São palavras vindas, né, da boca dos espíritos malignos, né, e dos homens, né, que se aliaram a esses espíritos, que gostam desses espíritos, né, que amam esses espíritos. Né. É exatamente isso aí. Abominam a verdade e são obedientes à mentira. Né. Exatamente isso aí. E aí, no 22:6, de novo, né? Está escrito o quê? Ó? Apocalipse 22:6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? São fiéis e verdadeiras. Né? Quer um atributo melhor do que esse para a palavra do Deus vivo? Elas são fiéis e são verdadeiras. Né? E o Senhor, o Deus dos santos profetas, né, o Altíssimo, enviou os seus anjos, né, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. São palavras fiéis e verdadeiras. Graças ao Deus vivo, né? Não é isso? E aí, no 22:18, ele vai dizer o quê? Do Apocalipse? Porque eu testifico. Isso aqui é Jesus falando, né? Jesus falando e João escrevendo, né? Para a posteridade, para as gerações futuras, os séculos futuros, para a humanidade, para Israel e para a igreja, né? Então aqui no 18 está dizendo o quê? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Acrescentar, certo? Não se acrescenta nada às palavras fiéis e verdadeiras. E no 19 ele diz outra coisa. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Irmão? Então são regras, né? São atributos, são qualidades da palavra, né? Que essa palavra veio lá do trono da majestade e não foi encontrada aqui na terra, não. Ela foi revelada exatamente por aquele que está sentado no trono e pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém?
Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.